de que o Senhor fará muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Levante sua mão direita na direção do altar. Pai, nós oramos e consagramos diante do Senhor toda a vida dos dizimistas, ofertantes, primicistas. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre cada um deles e declaramos: benditas são as obras das mãos dos teus filhos, das tuas filhas. Nós santificamos o trabalho, nós santificamos o suor derramado no trabalho, Senhor, e cada semente depositada no teu altar, nós consagramos e pedimos ao Senhor que com o poder da tua graça, tu manifeste, Senhor, milagres financeiros na direção dos teus filhos, de forma abundante, gloriosa, de forma generosa, como há sempre a generosidade no coração do Senhor sobre o teu povo. Assim nós consagramos e abençoamos todos aqueles, Senhor, todas as pessoas que fizeram a transferência bancária para a conta da igreja, Pai, todos aqueles que, no temor do Senhor, com alegria no coração, como diz a tua palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria, sejam assim santificados para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor com alegria, por mais um dia que Ele tem feito. Amém, por esse tempo que Ele tem nos dado para estarmos diante dEle. Meus queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, celebraremos a ceia do Senhor. E esta semana nós estamos muito envolvidos e numa expectativa muito boa para a conferência que vai acontecer na sábado e domingo às 19 horas, amém? Prepare todas as coisas para que você participe e verdadeiramente seja um tempo de muita bênção para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Nós distribuímos entre vocês um apelo, para que a gente orasse e jejuasse. Se por acaso você não entrou, nos ajude em oração, nos ajude em jejum. Amém? Nós estamos envolvidos com esse propósito, a fim de pedir que realmente Deus nos ministre durante aqueles 2 dias, que serão tempos de muita bênção sobre nós. É o período de carnaval, mas nós vamos nos deter somente em 2 dias, tá bom? Sábado e domingo, às 19 horas. Glória a Deus! Quinta-feira nós temos o culto de estudo da palavra do Senhor aqui, nós chamamos do encontro da Escola Bíblica Discipular, e tem sido um tempo muito bom. Você é convidado a estar conosco também, quinta-feira, às 20 horas, neste lugar, amém? Abra sua Bíblia, por favor, eu quero deixar uma breve palavra com você, no livro de Lucas, capítulo 18, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que num sábado, não, esse aqui está no 6, estou igual a Sheila. Lucas 18, 1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor Jesus disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí. Que alegria e privilégio extraordinário que Deus sempre nos dá de estarmos reunidos na casa dEle para celebrar o nome dEle. Meus irmãos, eu olho para esse texto e salta ao meu coração um santo temor. Um santo temor, porque nós que pregamos a palavra de Deus,
por assim dizer, nós que somos pessoas que servem no altar, incorremos muitas vezes do erro de achar que as pessoas que nos ouvem, elas necessitam mais ouvir aquilo que nós vamos falar do que nós mesmos. E na minha trajetória cristã, e principalmente pastoral, eu sempre procurei ter muito cuidado com isso. Confesso a vocês que nem sempre eu consegui todas as vezes, mas eu procurei sempre ter muito cuidado em que, em falando a vocês, eu não denuncie a mim mesmo, não reprove a mim mesmo. Por isso que, com santo temor, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, que, na verdade, ela nasceu da leitura de um livro, A Cura pela Palavra, é o nome desse livro que me inspirou, essa palavra, do autor Marcelo Aguiar, da editora Betânia. Eu já compartilhei algumas coisas aqui na igreja sobre este livro, e há um capítulo que ele fala sobre o desânimo. E o texto que ele apresenta naquele livro é exatamente isso. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui foi ele que falou, eu só estou transmitindo na tentativa, né, de nós sermos edificados aqui e no objetivo de comunicar alguma coisa boa para o seu coração. Amém? Essa história você conhece. Jesus estava falando sobre o poder da oração e sobre a importância de perseverar, independente das resistências que a gente encontre pelo caminho. O Senhor nos ensina nesta parábola, nesta passagem de Lucas 18, nos ensina a perseverar, a continuar, a insistir, independente das circunstâncias que nos cercam, independente das adversidades que se ponham diante de nós. E aí se torna, com isso, um desafio, porque nem sempre nós nos dispomos a continuar, a perseverar, a insistir quando as coisas não são bem favoráveis a nós. Você sabe que os dias da prisão de Jesus e o dia da crucificação dele estava chegando. E certamente Jesus estava ciente disso, que esses dias estavam se aproximando, e preveniu os discípulos que ele tinha, para que eles não desistissem. Preveniu os discípulos porque eles poderiam se desestimular no caminho. Por isso Jesus contou essa parábola sobre a perseverança e sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. E quando Jesus comunica, ele comunica uma parábola que tem tudo a ver com a realidade do momento que eles estavam vivendo no presente, e o Senhor passa a ensinar algumas coisas importantes para nós. Uma delas é que Deus, em toda a sua palavra, sempre nos exorta a não desfalecer, a não desistir, a não desanimar. Qualquer que seja a história bíblica que a gente leia, onde onde pessoas passaram por situações difíceis, você sempre verá Deus estimulando as pessoas a perseverarem, incentivando as pessoas a continuarem, a não desistir. Josué, por exemplo, é um exemplo, né? Josué, quando assumiu a liderança do povo, depois de Moisés, Deus encheu o coração dele para que ele não desistisse, para que ele não esmorecesse, para que ele não retrocedesse, mas avançasse. E isso nós veremos em toda a palavra do Senhor, sempre nos exortando, sempre nos animando a não desistir e a não desanimar. Deus nos convida a recordar, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 3, nos faz considerar a palavra do Senhor Jesus que diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, se referindo a Jesus. Considere o sofrimento que ele passou, sofrendo as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. O que é que o autor aos Hebreus diz? Considere o sofrimento, considere a luta, considere a dificuldade, considere a crucificação, considere tudo que Jesus passou e não desistiu. Um estímulo, uma força a mais para cada um de nós sempre pensarmos em não desistir. Por isso que a proposta dessa palavra é trazer uma ambiência para nós, sermos curados do desânimo em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, quando a gente fala desse tema, a gente precisa considerar algumas coisas. E a primeira delas é falar sobre o efeito do desânimo.
O efeito do desânimo. Nas palavras que você está enxergando aí, diz assim: o desânimo pode constituir-se um grande empecilho para as realizações do homem. Desânimo se torna um empecilho, um obstáculo, um problema dentro da gente quando ele nos domina, quando ele nos prende, quando o desânimo encontra lugar em nossas vidas, nós ficamos impedidos de realizar coisas que temos o potencial da parte de Deus para realizar. Então, falando sobre os seus efeitos, pense nisso, que o desânimo pode se levantar como um gigante diante de você. Aí eu faço lembrar daquela história dos homens, dos espias, que foram enviados para entrar na terra da promessa e constatar se aquilo que Deus tinha prometido era de fato verdade. Vocês sabem que aqueles homens entraram na cidade, sim ou não, irmãos? 12 homens entraram na cidade, entraram na terra, perceberam, constataram, detectaram que o negócio era bom, que Deus só promete coisa boa mesmo para o povo. Amém? E eles ficaram maravilhados, porque o fruto da terra era bom. Tudo realmente que Deus tinha dito era verdade. Só que eles foram surpreendidos por uma situação. E eles não contavam que naquela terra tivesse gigantes. E quando eles perceberam que tinha gigantes naquela terra, 10 deles, 10 desanimaram. Percebam que o número de pessoas que desistem com facilidade é sempre maior do que aqueles que insistem. 10 de 12 desistem, 10 de 12 desanimam, 10 de 12 pensam em retroceder, 10 de 12 diz assim: nós vamos morrer, nós seremos entregues aos inimigos. Por quê? Porque o desânimo se tornou um empecilho no coração daqueles homens. Meu irmão, pensa comigo, quantas coisas acontecem na sua vida, quantas coisas vêm acontecendo com você, roubando de você o ânimo, a fé, a esperança que Deus colocou em você. Às vezes o gigante não é nem tão grande, olha só. Às vezes o gigante não é tão grande como aqueles que ameaçavam. E eles ainda disseram assim: olha, nós éramos tão pequenininhos, igual gafanhoto diante daqueles gigantes, e ele nos viu também como gafanhotos. O desânimo, quando entra no coração de uma pessoa, seja lá em que situação for, no relacionamento conjugal, na vida empresarial, na vida da igreja, nas amizades, em todas as áreas da nossa vida, quando entra em nós, sempre se torna um empecilho. Sempre se torna. Número 2, o desânimo pode conduzir-nos à depressão. Ouso dizer até que o desânimo é uma antessala da depressão. Todas as pessoas que entraram na depressão passaram antes pela sala do desânimo e se entregaram na sala do desânimo. Se entregam à revolta, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, ou leva-nos a desistir da luta quando estamos prestes a vencer. Oh, meu Deus do céu! O pior de tudo isso é que, a maioria das vezes, quando nós desistimos, é porque está faltando pouquinho para a gente ganhar. Geralmente é assim. Pode fazer-nos abandonar a corrida a poucos metros da linha de chegada. Oh, meu irmão, minha irmã, não desiste não, em nome de Jesus. Anda mais um pouquinho, continua mais um pouco, aleluia. Amém? Não desiste, porque você está chegando lá, está perto. Como diz a Sheila, né? Chacoalha alguém aí, diz: está perto, não desista, não é? Porque assim, nós temos esse poder, não é, extraordinário, de querer desistir exatamente na hora que a gente está perto da bênção. Na hora que está chegando, a gente quer desistir. Meu Deus do céu, como é ruim isso. Mas, irmãos, pensem comigo à luz desse texto. Quando Jesus fala da situação vulnerável de uma mulher viúva, considere comigo algumas verdades sobre o tema desânimo. A primeira delas: o desânimo é humano. É humano. Pensa nisso, é humano. Isso aqui não é aquela coisa assim: errar é humano para justificar o erro. Não é nada disso. É dizer que a realidade do desânimo é uma realidade humana. O ser humano terá que enfrentar o desânimo. O homem, a mulher, terá que enfrentar o desânimo. O trabalhador terá que enfrentar o desânimo. O empregado terá que enfrentar o desânimo. O patrão terá que enfrentar o desânimo. O pastor terá que enfrentar o desânimo. A ovelha terá que enfrentar o desânimo. Todos nós teremos que enfrentar o desânimo em algum momento na nossa vida. Agora vejam,
Nada de requerer a espiritualidade das pessoas e achar que quem desanima é menos crente do que você. Porque a gente, às vezes, tem essas manias tolas, não é? De porque o irmão desistiu, a gente, é incrédulo, né? Não tem fé em Deus. Não, nada disso, irmão. Nada de julgar ninguém porque alguém desistiu. Cuida da sua vida, eu cuido da minha, vamos cuidar da nossa, e deixa o irmão lá que vai cuidar também dele. Sem julgar ninguém. Agora, vejam, desânimo é um reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade, conforme o Salmo 103, versículo 14, que diz, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quando a gente chega diante dele e diz assim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero mais esse negócio para mim, eu não tolero mais isso, Deus não fica, não, Deus não fica assustado com o nosso desânimo. Deus não fica assustado com nossas debilidades. Olha o que o texto diz. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso que Ele sempre nos anima. Não temas, estou contigo, né? Ainda que você passe pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passar pelas águas, você não vai afundar. Amém? Quer dizer, palavra sempre de alento, de ânimo, para que a gente não desista. Jesus usa como protagonista de toda essa parábola, a figura de uma viúva. Uma viúva que, para aqueles dias, é claro, era símbolo judaico de fragilidade. Diferente das irmãs viúvas hoje, né? Mas para aquele tempo era assim. Elas eram sofridas, quase sempre desprotegidas pela sociedade, indefesas e entregues apenas ao cuidado de Deus. E Jesus usa como protagonista de toda essa história, de toda essa parábola, a pessoa de uma viúva, que diz que ela tinha uma causa na justiça, e ninguém brigava por ela. E ela disse, eu vou para a casa do juiz. E chegando na casa do juiz, importunava, seu juiz, pelo amor de Deus, me ajuda nessa causa, julga a minha causa. E o homem não estava nem aí. E ela insistia, até que um dia aquele homem disse, olha, eu não temo a Deus, eu não gosto de Deus, não concordo com esses crentes, não é? Mas só para essa mulher não me importunar mais, eu vou resolver a causa dela. E Jesus pegou a deixa. Jesus pegou o exemplo para dizer assim, da importância de a gente perseverar em oração e não desfalecer. Jesus disse do poder, olha o que ele diz assim, olha, do dever de orar sempre e não desfalecer. Orar é um dever, irmão. Orar é um dever cristão. Um dever. Jesus inicia, portanto, essa história apontando para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade, e admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida e das nossas limitações. Ou seja, Jesus não entra acusando o sentimento daquela mulher, nem acusando o sentimento de quem quer que seja em pensar em desanimar na vida. Quando nos sentimos desalentados, certamente não somos os primeiros. É humano, irmão. Quando você se sentir, num momento desanimado, num momento pensando em desistir, lembre-se de Moisés. Moisés também pensou. Moisés. Aquele grande líder pensou. Pensa em Elias. Senhor, só sobrou eu aqui. Tem misericórdia de mim, a mulher quer me matar. Ó, desânimo. Pensa em Jonas, pensa em Paulo e muitos outros homens determinados e consagrados que tiveram fases de abatimento em sua vida. Entenda, você é humano, você terá que aprender a lidar com o desânimo, porque ele se colocará diante de você, mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não nos movemos pelo que vemos, nos movemos pelo que nós acreditamos. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Então não se entregue ao desânimo em nome do Senhor Jesus. Não se entregue, enfrente esse negócio, lembre-se desses homens, porque Deus não promete, irmãos, livrar-nos desses momentos. Ele diz assim, eu vou livrar vocês. Não, Ele sabe que nós podemos superar e tirar lições desses momentos difíceis, e nos compreende com amor, quando há desânimo em nosso coração. Então, essa primeira parte aqui do texto, o desânimo é humano. Aprenda a lidar com ele, vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, o desânimo não deve nos desanimar.
Amém? Porque qual é o problema? É porque nos desanima. E quando desanima, meu irmão, aí, como diz o outro, né, a coisa pega. Mesmo sendo uma experiência humana, o Senhor nos orienta a não nos deixarmos desanimar frente às adversidades da vida. A decisão aqui é não se entregar ao desânimo. Há um texto que eu não registrei aqui, não é mais fazer lembrar. Se você se mostrar frouxo no dia da sua angústia, no dia do seu desânimo, eita, a força vai ser pouca. Tua força será pouca. Então, não se entregue. Outra lição aqui, a decisão é de não ficar caído, mas se levantar e continuar a jornada. Não deu certo uma vez, tenta outra vez. Continua a sua jornada. Continua a sua jornada. Não pare, levante-se de onde você caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste. De volta à prática das primeiras obras. Quem pode dizer amém por isso? Em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo como aquela viúva não deixou que as dificuldades a prostrassem, que as dificuldades impedissem dela chegar até o rei, de continuar clamando, pedindo que o juiz resolvesse a sua causa, nós devemos perseverar acreditando. Amém? Acreditando. É o dever de orar sempre sem desfalecer. Agora, irmãos, vejam, o que devemos fazer com o desânimo? Nós devemos entregar o desânimo a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente pensa que é para o descrente. Não, está falando dos crentes quando eles estão cansados também. Está falando de nós quando nós estamos afadigados também. Está falando quando nós estamos desanimados também. Devemos ir a Ele e trocar o nosso fardo em nome do Senhor Jesus. É chegar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor falou isso em Mateus? Não falou, Senhor? Mateus 11, 28? Que nós estamos sobrecarregados. E eu estou aqui com esse peso, meu Senhor, eu estou com esse desânimo na minha vida, só o Senhor para me dar graça, para me levantar. Então, a gente deve entregar o desânimo a Deus. Devemos orar sempre e nunca esmurecer, irmãos. Esta foi a principal lição que o Senhor quis deixar para os seus discípulos com essa parábola. Essa verdade também é para todos nós. Eu posso ouvir um amém? E o que significa isso? O que significa entregar o desânimo a Deus? Número 1, entregar o desânimo a Deus é desabafar. É desabafar, irmão. Ei, você precisa desabafar com Deus, você precisa ter essa intimidade com Deus, de conversar com Ele, de voltar àquele, como diz o outro cantor aí, que eu não lembro o nome, né, do jardim da inocência, de voltar a caminhar com Deus, caminhar de mão dadas com o Senhor. Na viração do dia, você abriu o coração para Ele. Você sabe o que está faltando? Está faltando você conversar mais com Ele, você abrir o seu coração para Ele. Você abre o coração para todo mundo, você fala seus problemas para as pessoas, você se queixa com as pessoas, mas não conversa com Ele. É desabafar e conversar e se abrir. Lembre-se, Jesus no Getsemane, foi difícil para ele. Ele convoca os discípulos a orarem, a interceder, a pedir ajuda. E os discípulos desanimados, adormecidos. E ele se apresenta diante de Deus e diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, não deixa eu passar por isso, não, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o coração do nosso Senhor Jesus, irmãos. Olha o coração dele. Veja se não é o coração de alguém que está se abrindo, se rasgando diante de Deus. Não, veja se não é alguém que está se desabafando diante de Deus, não em queixa, mas em total submissão. Abrir o coração e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para nos ajudar. Irmãos, o difícil é porque na luta, o difícil é que na hora da adversidade, na hora da enfermidade, na hora das dificuldades, na hora da dívida, a gente pensa que Deus está irado contra nós e nos esquecemos que Ele é um Pai bondoso, amoroso, que Ele nos acolhe, que Ele nos abraça e diz que senta aqui, vamos conversar. Vamos trazer de volta os princípios que pode fazer você restaurar dessa situação que você está vivendo. Entregar o desânimo a Deus também significa insistir com Ele até ser atendido. Essa mulher estava lá todos os dias importunando aquele juiz, insistindo, pedindo, implorando, como se dissesse, Senhor, ninguém
é favorável a mim. Não tem nenhum advogado na cidade que tenha compaixão de mim, que pegue a minha causa. Eu não tenho condição de pagar um advogado. Por favor, julgue a minha causa. Insistir até que você seja atendido. Por isso que Tiago disse, né, que às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, para gastar no próprio deleite. Mas Jesus disse, né, se você pedir, crer no seu coração, você será atendido. Amém? Glória a Deus. O que significa ainda entregar o desânimo a Deus? Significa que se a persistência daquela viúva foi recompensada por um juiz iníquo, muito mais nós seremos recompensados pelo justo juiz, o nosso santo e eterno Deus. Haverá uma recompensa pela sua insistência, pela sua perseverança, pela sua não desistência em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Uma palavra de alento aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo disse assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Eu posso ouvir um amém? Proverá um livramento para que vocês a possam suportar. Amém? Até a provação, até a tentação que nos sobrevém, vem sob um limite. Deus sabe. Às vezes Deus permite que outro passe por uma situação pior do que a sua, porque aquele outro aguenta mais do que você. E às vezes é você que aguenta mais do que o outro. Mas Deus, está aí o texto, olha, Deus não sobreveio nenhuma tentação que fosse para além da sua capacidade de resistência. Quando oramos e não vemos sinal imediato de resposta, nós somos tentados a sentir-nos desencorajados, nos sentimos magoados, desesperançados, mas devemos continuar orando, trabalhando e pedindo. Posso ouvir um amém? Não devemos desistir da luta, pois a solução certamente virá. Aleluia. Concluo, meus irmãos, para nós participarmos da ceia. Caso você anda meio desanimado, desanimada, sabe aquele momento assim que você já percebeu que passou do limite? Não estou, desculpa a expressão, mas às vezes quando a gente diz assim, não estou com saco para isso, mas aquilo passa. Mas você entrou num estágio onde o negócio não está passando. Não passa. Você está desanimado, passou um dia, 2 dias, uma semana, entrou na quinzena, está fazendo um mês, olha só. Cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto. Talvez seja interessante observar que no presente texto, Jesus demonstrou compreensão e amor em relação ao momento que você atravessa. O Senhor Jesus reconhece que o desânimo é uma contingência pela qual os homens naturalmente passam. E aqui eu termino com uma frase que eu queria que você levasse para casa. Lembrando que é do pastor Marcelo Aguiar, não é? Baseado no livro Cura pela Palavra, que ele diz assim: não podemos desistir. Experimentar o desânimo é um direito. Superá-lo é um dever. Entregar-se a ele é um pecado. Pensa nisso, viu? Pensa nisso. Pai, nós oramos, agradecemos pela Tua palavra sobre nós. E sabemos que o Senhor é o nosso ânimo, nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, no desânimo, nos desalentos. Meu Deus, se não for o Senhor, a Tua palavra diz que há muito teríamos perecidos. Eu oro para que agora a cura venha sobre o coração de cada um daqueles que aqui estão, dos que nos acompanham pela internet, pela essência e o poder da Tua palavra que vivifica, Senhor, que anima, que restaura, que liberta e que cura. Que assim seja na trajetória da nossa vida, entendendo que nos momentos, Pai, de desalento, de dificuldades e de desânimo, o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor prometeu que está conosco todos os dias. E nós retemos essa palavra em nosso espírito, declarando que nós não vamos desistir, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para operar infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Seja assim para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus, glória a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Se você quiser dizer bem alto, diga: eu não vou desistir, eu não vou desistir.